Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje estarei ensinando como usar formatação condicional através de medida DAX. A formatação condicional do Power BI ela é um pouco complicada e depois que eles inseriram a possibilidade de fazer via DAX, facilitou bastante, até pela sua versatilidade que eu vou estar explicando ao decorrer desse vídeo. Então aqui nós temos o ano, quantidade e valor unitário. São números randômicos que eu utilizei aqui apenas para simplificar e simular também uma base de pedidos. Então, sem nenhum tipo de tratamento necessário nesse vídeo, eu vou apenas mandar carregar essa base. Essa base aqui tem 100 linhas apenas para efeito didático mesmo. Então aqui eu tenho o ano de 2000 a 2020, né, as quantidades e valores unitários, tá? Basicamente, a gente sempre começa, depois que passa por toda a etapa de tratamento dos dados, a gente começa a criar nossas medidas. Então eu vou criar algumas medidas aqui para facilitar o trabalho. Então eu vou colocar aqui em maiúsculo, né, total, quantidade, fazer algumas medidas aqui apenas para exemplificar melhor. Então a gente começa fazendo nossas medidas DAX. E eu recomendo bastante, tá, galera? Sempre tá usando medidas, porque na hora de criar, isso facilita bastante. Então a soma aqui dos valores, soma das quantidades, ok? Aqui eu vou criar mais uma medida que é o valor total, ok? Aqui, então eu vou pegar o total quantidade vezes total valor, ok? Então eu já criei 3 medidas aqui. Quantidade total, quantidade, o total da quantidade, o total dos valores unitários e o valor total que é um vezes o outro. Vou criar uma tabelinha simples aqui. Uma tabelinha onde eu vou pedir para sumarizar por ano, né? E aqui eu não vou pedir para ele fazer cálculo, então basicamente não resumir. E aqui eu vou colocar quantidade, valor e total. Beleza, então temos aqui as informações. Vou dar uma formatada aqui. Aqui. Às vezes eu me perco aqui nos menus. Eu vou clicando em todos até achar o que eu quero. Então beleza, só vou colocar aqui para ficar esteticamente melhor. Colocar aqui separação de casa decimal. Agora o que nós iremos fazer? Primeiro, o Power BI ele possibilita a gente vir aqui e criar algumas formatações condicionais. Então eu tenho aqui, se eu clicar na medida, eu posso criar uma formatação condicional, cor da tela de fundo, cor da fonte, barra de dados, etc. Porém, as informações eu considero um pouco limitadas, ok? A gente tem aqui escala de cores, que eu não utilizo muito, regras, que é maior ou igual, tal. Isso daqui, ele limita muito, na minha opinião. O que nós iremos fazer é criar uma condicional utilizando um campo, uma medida DAX, tá? Então aqui a gente pode selecionar uma medida DAX que contém essa formatação condicional. Basicamente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar medidas com cores, tá? Então aqui, só para eu poder pegar as cores, eu vou criar um gráfico aqui. Opa, valores. Ok, criei um gráfico aqui. E aí eu vou pegar algumas cores aqui. Eu poderia colocar o RGB e depois converter para hexadecimal e tal. Mas eu fiz aqui só para pegar rapidinho e também não prolongar muito. O que eu vou fazer? Eu vou aqui abrir o bloco de notas só para gravar essas fórmulas. Então eu vou colocar, eu quero uma cor verde, ok? E vou gravar o hexadecimal dele. Então vem aqui na cor, personalizar cor. Aqui já aparece o hexadecimal, tá? Então, hashtag e o hexadecimal e a cor vermelha, tá?
Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Então eu quero pegar essa cor aqui, ó. Essa cor, então eu vou pegar o hexadecimal dele. Ok. Vou estar deixando um site na descrição também que você consegue fazer isso fazendo um upload de uma imagem que você quer pegar as cores. Seleciona a cor, ele já dá o hexadecimal, já converte ali o RGB para hexadecimal para você. Então beleza, aqui eu já não preciso mais desse gráfico. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma medida, ok? Vou criar uma nova medida e vou chamar essa medida de cor vermelha. E aqui eu vou colocar esse hexadecimal. Vocês vão entender que isso daqui ele ajuda a... Tem que ser entre aspas duplas, tá? Porque é texto. Ajuda a criar uma versatilidade no uso da formatação condicional, porque você vai poder aproveitar essa medida aqui para outras formatações condicionais, sem ter que ficar toda vez pegando o RGB e basicamente melhorando o seu dia a dia, né? E esse daqui é a cor verde. Cor verde, entre aspas duplas, colocar o hexadecimal aqui. Então beleza, criei a medida já com as cores, a cor vermelha e a cor verde. Deixa eu fechar esse painel aqui para conseguir expandir aqui. Agora a gente vai fazer uma pequena formatação. Aqui vocês já vão entender. Então, como a gente faz uma formatação condicional usando uma medida? Então aqui eu vou colocar formatação conde, ok? E vou usar a função switch. Eu já fiz um vídeo falando dessa função, a diferença entre ela e o if. Então aqui true, que eu quero que essa ocorrência ela seja efetuada se a condição for verdadeira. Então basicamente eu vou pegar aqui a medida valor total. Então se o meu valor total ele for maior do que 10.000, 1, 2, 3, então maior do que 10.000, eu quero que, basicamente eu vou considerar como uma meta. Maior do que 10.000 não, maior do que 100, por causa que aqui tem bastante, todos os números basicamente são acima de 10.000. Então maior do que 100.000, eu quero que ele fique na cor verde, dentro da meta. Senão, ele vai ficar na cor vermelha, fora da meta. Então basicamente eu poderia usar o if aqui, porque é só uma condição. Mas se fosse mais de uma condição, aí nesse caso é mais prudente usar o switch, como eu já expliquei num vídeo anterior. Então fechando aqui, então agora eu tenho uma formatação condicional utilizando um critério de valor. Se o valor for superior a 100.000, o valor total, essa coluna, for superior a 100.000, então ele vai pintar aqui na cor verde, senão ele vai pintar na cor vermelha. Agora a gente vai atribuir essa formatação à tabela. Então, eu quero aqui que essa formatação se aplique no valor total. Seleciono aqui, formatação condicional, cor da tela de fundo. E aqui nas opções de formatar por, você coloca valor do campo. E agora quando a gente clica aqui, note que as medidas estão habilitadas para ser utilizadas. Então eu vou clicar aqui em formatação condicional. E quando a gente der OK, vai acontecer toda a mágica. Olha só, ele pegou todos os números acima de 100.000 e pintou de verde, os abaixo ele pintou de vermelho. Dentro dessa formatação condicional, você pode criar vários critérios de cor e de range para utilizar sem depender de ter que fazer essa formatação via configuração, onde tem que colocar igual, maior, por. Eu sinceramente eu acho dessa forma muito melhor. E se eu quiser fazer outra formatação condicional, eu posso usar as mesmas medidas aqui criadas, que é isso que a gente vai fazer. Então olha só, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou pedir para criar uma nova medida, e agora eu vou fazer uma formatação condicional nesse campo aqui, ó, nesse campinho aqui de quantidade. Então vou colocar aqui formatação conde 2, tá?
Vou dar um Ctrl V aqui. Deixa eu até deletar, esqueci que eu tinha copiado o título também. Então aqui, agora eu vou utilizar o campo de quantidade. Quantidade. Olha só a versatilidade disso daqui. Então se a quantidade for superior a 1000, então cor verde, se não, cor vermelha. Basicamente, estou fazendo uma nova formatação condicional aqui. E o que me resta aqui é apenas atribuir essa formatação. Agora eu quero que ele pinte não fundo e sim a cor da fonte. Então vem aqui, valor do campo e utilizo a formatação condicional 2. E pronto, basicamente é isso. Muito mais versátil, eu consigo reaproveitar essas medidas aqui. Por isso que eu crio medidas com a cor em hexadecimal, justamente para poder reaproveitar em todas as minhas medidas DAX. Olha só, senão eu teria que toda vez vir aqui, basicamente, e em vez de colocar a medida, mencionar a medida, eu teria que colocar a cor aqui em RGB. Entre aspas duplas, sempre, porque é texto. Basicamente o efeito é o mesmo, tá? O efeito que ele traz é o mesmo. Porém, aqui você tem que ter um trabalho de toda vez ter que colocar o hexadecimal. O resultado é basicamente o mesmo. Eu prefiro usar em medidas. E diga aí nos comentários se você utiliza medidas. E se não utiliza, irá passar a utilizar, seguindo esse contexto aqui. Também vou deixar o link para o site que eu informei. Que lá é possível sempre estar pegando o hexadecimal das cores, facilita muito o dia a dia, tá? Paleta de cores da empresa, você chega na empresa, vai fazer um trabalho, você pega o logotipo ali da empresa e consegue mapear todas as fontes da empresa utilizando esse site, bem bacana. E também confira os links aí na descrição. No mais é isso, estou indo nessa, falou!